Seja bem-vindo, iniciando a revenda Faixa Preta hoje, Revendedores Faixa Preta aqui, onde estaremos online durante alguns dias da semana. E é isso aí, galera, seja muito bem-vindo para mais uma semana, né? Uma semana onde eu vou trazer aqui alguns revendedores. A repercussão do Acima da Média foi muito boa, algumas pessoas disseram que poderia continuar e não deu outra. Então continuei, demos um espaço na semana passada em função da maratona, dobra os resultados, mas hoje de volta, segunda-feira, para poder iniciar a semana aí já com alguns desafios a serem superados. Então esta semana, como eu disse, vai ser a semana dos revendedores faixa preta. Por que faixa preta? Geralmente quem conhece aí a graduação da arte marcial sabe que muitas vezes para você poder ser um faixa preta demora ou requer muito esforço, muito estudo, muita prática, muita experiência, é se colocado algumas provas. E o que eu vejo no segmento, atendendo aí a milhares de revendedores, é que existem revendedores ainda que estão um pouco cru, no sentido assim, de não ter alguns caminhos visualizados para poder tomar algum tipo de atitude, simplesmente porque sabemos como é difícil você conviver no segmento, conversar com alguns concorrentes, isso é praticamente impossível, e por sua vez, muitas vezes se sente num desafio muito maior do que outros revendedores. E aí demora muito tempo para passar por algumas situações, e o objetivo aqui é exatamente isso. Para quem já percorreu um determinado caminho, para quem já, de certa forma, teve uma experiência, que já está no campo de batalha há algum tempo, o que pode te trazer para você, para poder incentivar, para poder encurtar o seu caminho aí, dar alguns atalhos. E é por isso que eu convidei, já iniciando essa semana, serão vários revendedores, o que eu considero faixa preta mesmo, por algum motivo, e hoje falaremos com o Fábio Teixeira, tá? Ele é da rede Rodofoz, inclusive está acenando aqui. Vou trazer ele para a gente já começar o nosso bate-papo. E é o seguinte, quem tiver por aí, vai compartilhando, dando um coraçãozinho para poder chamar a galera, porque são assuntos importantes essa semana, hein? Você que começou agora, você que é pouco experiente no segmento da revenda, você que precisa superar vários desafios, concorrência, fidelização, está na rodovia, está na estrada e assim por diante. Então, traga a galera. É segunda-feira, mas segunda-feira é um dia normal da semana e é o primeiro dia que você tem para fazer seus resultados. Então, aqui, olha só, vou chamar aqui, vamos ver se eu consigo trazê-lo. E a grande Fábio, o cara das fronteiras. Não estava dando certo, mas agora ajustou. Isso. Pô, não estava conseguindo fazer o convite, clicava, mas não estava convidando. E já aconteceu isso anteriormente, em uma outra série de lives que eu estava fazendo, e aí eu tinha que sair e entrar novamente. Eu não sei qual que é esse bug. Por isso que eu perguntei se você conseguisse entrar. Não, eu estava aqui ansioso, porque você estava falando, eu estava tentando e não conseguia. Mas agora deu certo. Fábio, vamos lá. Aqui a introdução. Eu não sei, vamos confirmar. Eu acho que eu estou vendo o retorno do seu, ou é do meu mesmo? Você está me ouvindo bem, sem retorno? Eu estou te ouvindo bem, você consegue me ouvir também? Estou ouvindo, mas está dando retorno, o Wesley está dizendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo resolver. Mas está dando retorno, o Wesley está dizendo. Você está fazendo pelo computador, pelo celular? Eu tô no celular, eu vou tentar no computador aqui, acho que fica melhor, né? Tá bom. Deixa eu sair aqui então. Fábio? Opa, melhorou? 100%. 100%. Ah, maravilha. Agora. Não, maravilha. Tá show de bola. Não, isso aí. Muito bom. Ó. Fábio, então acho que é isso. Tivemos aí, eu acho que o grande desafio está bem parecido com o revendedor, né? Tenta fazer uma coisa aqui, outra ali, nunca dá certo. Mas, como eu costumo dizer, a gente muda o caminho, mas não muda a direção, né? Exatamente. Então, eu acho que é isso. Então, já te dando as boas-vindas, quero agradecer muito a sua presença, por estar aqui. Sei dos seus compromissos. Vamos falar um pouquinho também dessa nova jornada sua, que foi a inauguração de um novo posto no sábado. É muito legal
está compartilhando a questão da experiência para quem está iniciando, quem acabou de iniciar, está com o posto quase pronto. Muitos dos seguidores que eu tenho aqui são os que eu chamo de aspirantes a revendedor. São aquelas pessoas que têm aquele grande sonho de ter um posto, que estão batalhando por algum motivo e, por sua vez, tem um pouco de receio, falta um pouco de experiência ou simplesmente não tem aquele gingado, né? Fica muito preocupado com os desafios. Então, Perfeito. também acho que vai ter um ponto aí que você vai poder ajudar bastante. Mas, sem mais cerimônia, te dou a palavra aqui para você poder se apresentar, deixando meu grande abraço aqui, agradecimento para você e vamos levar a informação para os vendedores aí. Bom, bora lá, Carlos. Obrigado. Eu tenho que te agradecer aí pelo convite e estar participando e tentar contribuir de alguma forma com todo esse pessoal que está no mercado. Não é fácil. Eu falo que as coisas nunca estiveram tão complicadas e complexas, né, para o revendedor como nos últimos 2 anos para cá, né, intensificado ainda mais com essa pandemia, né? Perfeito. Onde está exigindo do revendedor uma qualificação que eu vejo assim que a grande maioria não vem buscando, continua no método tradicional de buscar informação, tirando foto da placa do posto do vizinho somente, sabe? E não se aprofundando no seu negócio, ou seja, somente olhando a grama do vizinho, né? Então, a gente aprende bastante, o mercado nos ensina muito isso. Eu estou em Foz do Iguaçu, então eu tenho 5 postos, tá? São 4 postos em Foz do Iguaçu e um posto no norte do estado, lá em Diamante do Norte, tá? Diamante do Norte, 100% rodovia, 98% a venda de diesel. Aqui em Foz já pega uma área mista, então assim, eu já preciso de um pessoal mais treinado no atendimento de Otto, né? Ou seja, para quem não sabe o que é o Otto, é a linha leve, né? Veículos baixos. E 2 postos de cidade e inaugurei agora um posto de marca própria, que dos 5 postos, 4 são Shell e um posto é marca própria. Então estou numa nova pegada, uma nova experiência e trabalhando mais o branding do meu negócio, né? Ou seja, para fortalecer. E dando início, aqui na fronteira, Foz do Iguaçu, para quem não sabe, faz fronteira com 2 países, né? A Argentina e o Paraguai. Foz tem mais de 90 postos, são 240 mil habitantes, 250 mil habitantes, e eu ainda tenho os concorrentes do outro lado da fronteira, né? Ou seja, o nosso produto aqui no Brasil, que é produzido aqui, entregue lá, chega no consumidor muito mais barato devido à alta carga tributária que nós temos no país. A velha máxima, né? A velha máxima. Daí, do outro lado da Argentina, por momentos, agora não, que eles estão passando uma dificuldade maior, mas eu já cheguei a atuar aqui em Foz, na linha pesada, com 40 centavos de diferença no preço com o outro lado da fronteira, que leva 10 minutos para passar. Ou seja, é muito tranquilo a pessoa atravessar e, de certa forma, encher o tanque. E aí, até que você comentou, até fazendo aqui um resumo, né? Um apanhado geral do que você falou, são vários desafios, né, que nós poderíamos falar aqui. Primeiro, o desafio de ter uma rede, que é o que geralmente é um pouco mais difícil quando o revendedor inicia. Se ele não inicia da maneira correta, ele não consegue, como costumo falar, replicar essa modelagem daquilo que ele instituiu, né? Então, é o seguinte: a partir do momento que você tiver ali, vou chutar, tá? Resumindo, a partir do momento que você tiver todos os seus processos bem definidos, que você já considerar que tem um capital equilibrado, que você está conseguindo constituir reserva, e por sua vez ali você está no faixa preta que eu falo ali, que é você ter uma lucratividade que possa ser reinvestida, então é o momento de você dar o próximo passo, não ficar parado como muitos vendedores ficaram aí por anos. Exatamente. Ficando só naquele ponto. Então hoje agilidade é muita, né? Até mesmo para o revendedor, para a modalidade do revendedor. Então nós já temos esse desafio que é a rede. Segundo, dentro de uma rede você tem que ter o know-how, como você disse, tanto da parte urbana, onde você tem os postos que são bandeirados, e aí você 4 postos bandeirados, bandeira branca, ou marca própria, que você está construindo. E para deixar bem claro que marca própria é a marca do visual, tá bom? Então, isso. Então tem algumas pessoas confundindo a questão sobre marca própria de combustível. Não. É a marca própria do posto, ou seja, ele tem uma marca. Assim como tem grandes
pequenas, grandes distribuidoras que são uma marca, mas é bandeira branca pela ANP. Então, nós estamos falando, assim, para deixar claro, Fábio, porque esses dias eu vi alguns questionamentos. Mas, enfim, então já temos aí o desafio para quem está aqui, para acompanhar você, a ver como que você lida com a parte de ter rede, com a parte de ter tantos postos bandeirado como bandeira branca, seja tentando aumentar mais. E você tem um porém que até hoje eu não conversei com ninguém para saber o que você vai desvendar aqui, né? Que é a situação de estar numa divisa, numa fronteira com outro país, e o porém, que o outro país, a menos de 10 minutos, tem margem, tem preço 40 centavos abaixo daquilo que você trabalha. Né? Perfeito. Você pode estar falando de preços relativamente de margens propriamente ditas, sem ferir a livre concorrência, mesmo porque nós estamos falando de concorrentes lá do outro lado, né? Então, exatamente. Aí a gente tem que fortalecer o nosso lado aqui, como se diz. Então, tem vários desafios. E aí eu começo perguntando para você, Fábio, nesses pontos, seguinte, com relação a você dividir o seu know-how, né? Dividir aí, você tentar trabalhar o branding do seu posto bandeira branca e também trabalhar os postos que já são bandeirados. São culturas diferentes, mas que você tem que estar ali acima. O que você pode falar assim como desafio? Qual que é o seu maior desafio para isso? Olha, eu me peguei nessa situação, Carlos. No início da pandemia, eu falo que ela foi, de alguma forma, positiva, né? No meu caso, especificamente, eu vou dizer que ela foi extremamente positiva. Não estou falando de venda, eu estou falando de entendimento de mercado, conhecimento, porque o mundo mudou demais e esses últimos 4, 5 meses transformou a revenda e o mercado como nunca visto antes, tá? Então isso ainda para somar com todos esses fatores que você colocou de fronteira, de dificuldade. Então assim, eu me peguei nessa situação de mudança, tá? Então eu tive que mudar para não ser engolido, absorvido pelo mercado. Em meio de toda essa concorrência que a gente vive, esse mercado desleal que muitas vezes acontece, a gente vai se deparar com vários revendedores, às vezes discutindo o preço com o vizinho. Como que eu falei, eu preciso sair do problema. A dor, né? A gente sempre fala isso, né, Carlos? A dor do revendedor. Qual é a dor do revendedor? Então, tem a dor do cliente para eu tentar identificar o que eu posso melhorar e tem a dor da revenda. Então, várias são as dores da revenda. Eu separei elas por prioridade, tá? E comecei a trabalhar uma por uma. Então, assim, o salto que eu tive de qualidade, treinando contigo, fazendo a mentoria dos 360 graus, conversando com todos os mentores, conversando com outros revendedores, eu melhorei meu network de conversa, tá? Ou seja, para entender mais para onde esse mercado está indo, e eu comecei a aplicar e replicar isso no meu dia a dia. Basicamente, a gente trabalha com um produto que é commodity, teoricamente é igual em todos os postos, tá? Então, assim, o que ele encontra no meu tanque, teoricamente ele encontra em outros tanques com pouca variação de valor. O que ele encontra na minha loja de conveniência, ele vai encontrar em outras lojas de conveniência. Agora, onde que eu tenho que mudar? Eu tive que olhar para dentro do meu negócio, para conhecer mais foi a primeira coisa que eu fiz, foi olhar para dentro do meu negócio, cortar, ver os gargalos do meu negócio, aonde eu não vinha trabalhando de forma correta, aonde eu não vinha atuando na minha dor do momento, para fazer essa reengenharia interna. Lógico que eu busquei ajuda de profissionais para isso também, mas é preciso ter atitude para que isso aconteça. Para num segundo momento eu olhar para fora. Não tem como eu olhar para fora sem eu conhecer dentro. Esquece. Que é o famoso ambiente interno, né, Fábio? Porque o que eu vejo aí lidando com os vendedores sempre é que muitas vezes ele quer resolver o problema externo. Ele está lá preocupado com o preço, como você falou, do concorrente. Perfeito. Só que ao invés de ele gastar essa energia em preocupar com o preço, se ele quer comparar o concorrente dele ou tirar alguma informação, eu notaria o seguinte, indicaria para ele o seguinte: vê lá o diferencial que você tem que ele não atende para poder maximizar aqui dentro, ou algo que você vê que ele não atende você pode fazer diferente, ou ele faz de uma maneira que não gosta. Perfeito. E aí eu faço muito isso. Interno. Olhar o ambiente interno, como você falou, é resolver os problemas internos. Não adianta eu querer resolver o mundo se eu não resolver minha casa ainda. Né? Exatamente. Casa, né? Exatamente. Se eu não tiver com a cama arrumada, como que eu vou buscar negócio fora? Então, eu procurei ajeitar a casa
E eu mudei a minha forma de atuar com o meu concorrente também, ou seja, antes eu iria verificar os preços que eles estavam praticando, eu comecei a ir até o negócio deles para conhecer o que eles estavam fazendo e que era de sucesso, para que eu pudesse melhorar, ou seja, e atender aquela clientela que eu estava perdendo por aquela determinada situação. Então, assim, aqui em Foz, são duas perspectivas diferentes. Aqui em Foz do Iguaçu, por conta da fronteira, a gente agregou muito valor no nosso negócio, em termos de atendimento, basicamente. O tapete vermelho, né? O cliente é o fator fundamental, ele é decisivo na tomada de decisão. Arrumei a casa, eu fui para fora. Então, assim, eu procuro me diferenciar com relação ao cliente. Até ontem eu tive um caso, uma passagem bem bacana, o cliente chegou aqui no posto e falou assim, olha, Fábio, eu nunca fui mal atendido num posto, sempre fui bem atendido, mas eu nunca fui tão bem atendido como eu fui aqui. Poxa, que legal. Eu já me desgarrei do preço, você entende? Assim, você começa a desgarrar do preço e começa a discutir valor, equity, né? Você começa a ir para o valor do negócio. Então, e eu atuo em todas as frentes, tá? Então, assim, isso é uma coisa que o revendedor também precisa. Eu delego muito, eu tenho pessoas em todas as funções, mas eu navego em todas as funções e estou na linha de frente com minha equipe de venda, tá? Eu sei o que está acontecendo do outro lado da fronteira e o que está acontecendo desse lado, economicamente, politicamente. O meu cliente, para onde que ele vai, eu sei todos os hábitos dele hoje, o que ele gosta, para onde que ele vai, qual que é meu público-alvo, o que está faltando para mim dentro do posto para que eu possa atender aquele cliente de forma personalizada. Hoje você já não pode mais pensar de uma forma coletiva, você precisa entender que você precisa conhecer os hábitos do teu cliente, para que você possa atuar de uma forma que você atenda a ele. Então existem várias ferramentas hoje que eu não utilizava e estou utilizando, como inteligência artificial, para melhor precificação, conhecer um pouco mais de parte tributária, né? Ou seja, ter um bom profissional contábil junto e financeiro, né? Partindo para outras tecnologias como aplicativos, como que eu converso com uma fatia de mercado que é extremamente tecnológico, né? Isso vem, né, Fábio? Você que é antenado, vem na questão que eu abordei comecei a abordar algumas semanas atrás, sobre a gestão 4.0, né? É muito importante essa entrada da 4.0, porque o revendedor, muitas vezes, ele é um pouco blindado em algumas situações, né? A gente fala lá do revendedor mais tradicional, né? Eu falo até que tem que mudar. O que trouxe ele até aqui, ele pode estar com 180 postos, né? Exagerando. Perfeito. Mas não é isso que vai garantir daqui para frente o que ele fez lá atrás que vai continuar. Então, porque muitas coisas mudaram, a experiência do cliente mudou, a jornada, como você disse, mudou. E para o revendedor hoje, principalmente aí você com o desafio de concorrer com um país, com uma fronteira, onde o combustível ele é bem mais barato, se o cara gastar 10 minutos, ele vai gastar tempo. E por sua vez, você entendeu a questão de entendeu a jornada dele, ou seja, qual é o comportamento dele, o que ele gosta, por que ele vai no seu posto, por que entre as commodities ele vai escolher. É atendimento, é a produtividade, isso é também o trabalho que você faz internamente, como você falou, inteligência artificial, isso também aumenta a produtividade da sua equipe, gera conhecimento, acelera tudo, na verdade. Então, isso é um gancho, porque muitos vendedores ainda não sabem que existe esse 4.0 e está tudo bem, né? Porque é um segmento muito blindado, né? Então, quando a gente fala, tem esse gancho para poder falar, eu acabo entrando e transmitindo para eles. Mas aí, Fábio, você falou da questão, né? Conta um pouquinho como que é exatamente, porque eu acho que isso é um ponto bem curioso. Você falou sobre conhecer, né, o caminho do cliente, as necessidades, as dores, já sabe da sua dor. E assim, como você faz para garantir que o cara não vá mesmo andar 10 minutos em outro país abastecer? Eu volto a bater nos diferenciais, né, Carlos? Depois que você entende do teu cliente, é lógico que você tem que ir para campo para isso, tá? Então, uma das falhas, eu acho, do revendedor, não é uma crítica a todos, mas a alguns, é que ele espera que as coisas venham mastigadas, principalmente aqueles postos que são bandeirados, transferem toda a responsabilidade para a companhia e espera que a companhia solucione o problema dela. Não, isso não vai acontecer. E muito menos isso acontece num posto que não tem marca, não tem bandeira, né? Então, cabe a nós, na revenda,
estarmos buscando, estar conhecendo. Eu coloquei pessoas no campo para trabalhar dentro de transportadora e atrás de alguns clientes para entender mais essa sistemática, porque ele também passou a ser mais exigente, porque as margens também apertaram mais para ele na empresa dele. O motorista de caminhão autônomo, que representa 49% do mercado no Brasil, ele está passando por mais dificuldades porque os fretes caíram por conta dessa redução no cenário econômico, né? Por mais que não tenha parado, mas a produtividade industrial caiu, exceto a agrícola, né? Então teve uma redução. Então o que eu fiz? Eu preciso entender o que ele está buscando, o que ele quer. Então eu faço esse trabalho muito pontual aqui em Foz, acompanho muito. Em Diamante do Norte eu tenho pessoas capacitadas para isso, meu gerente lá, o Matheus, a Jane, o pessoal que está atuando, e eles estão o tempo inteiro filtrando esse tipo de informação sem perder o olho, lógico, do que está acontecendo no mercado. Claro. Mas tentando se desgarrar, criando valor. De que forma que eu crio valor, Carlos? É muito simples, assim, é dia a dia, você está próximo do teu funcionário, né, do teu colaborador, do teu parceiro. Eu falo que meu maior ativo são as pessoas que estão comigo. Esse é o meu maior ativo. Que é o ativo social fundamental que nós temos. Fundamental. E eles, assim, eles são o para-choque da empresa. Eles estão sentindo tudo o que está acontecendo lá fora. Reclamação, problemas. Então, assim, existe um melhor caminho do que eu estar próximo do meu parceiro, que às vezes muito enxergam como poxa, o cara só quer levar vantagem, pô, é sacana. Pô, se você enxerga dessa forma, você já tem um problema dentro de casa. Nós estamos falando de olhar para dentro. Exatamente. E assim, Fábio, até dando aqui a palavra para algumas pessoas, por exemplo, aqui a Regina fala, né? A força da venda está conosco. Aí a Leila que fala, Leila, se eu não me engano, 2 mestres do conhecimento, valeu. E também aí a Regina colocou um ponto que vai fazer crucial com isso daqui, que é estabelecer como posicionamento estratégico a intimidade com o cliente, que vem dessa gestão 4.0 hoje para a nova revolução industrial que estão dizendo, né, que é essa aceleração, modernização digital para poder atender mais rapidamente o seu cliente, porque o cliente mudou esse comportamento, e aqui a intimidade com o cliente, um posicionamento. E aí vem também, quando a gente fala em cliente, não é só o cliente externo, você falou muito bem, é o nosso cliente interno também. E o nosso cliente interno nada mais é que os colaboradores, né, são aqueles que participam, o seu sócio, por exemplo, o seu gerente, a sua equipe de frente. Então, tudo isso, se você não tiver a congruência, e não adianta nada, né, Fábio, você vir aqui e falar bonito, falar que tem que ter engajamento, tem que conhecer o cliente, e aí simplesmente lá no dia a dia, como acontece muito, tá? Nesse caso que eu vejo, a incongruência. Ou seja, o cara vai lá, cria uma baita de uma cultura organizacional, cria sua proposta de valor e exige lá do colaborador que ele tem que fazer isso. Só que ele mesmo acaba não fazendo. Então fica um gap muito grande, né? E pelo que eu vejo, assim, o pouco que eu entrei, assim, no seu dia a dia aí, eu vejo que isso é totalmente diferente. Você é totalmente congruente. Por isso que talvez tenha essa evolução como você tem e essa percepção, tá? Então, muito, muito top isso daí. Eu por muito tempo, Carlos, eu atuei como os outros atuaram também, tá? Então, assim, eu estou no ramo há 10 anos, até não citei isso no início. E no começo eu também achava, poxa, joga contra, né? Ou seja, mas será que a postura dele é assim porque ele é assim ou é porque ele só está revidando uma postura que eu tenho como gestor do negócio? Então, quando eu entendi que o problema não eram eles e era eu comecei a mudar a forma de atuação. Então, assim, principalmente aqui em Foz, onde tem esse cenário muito mais concorrido em todos os produtos, desde loja conveniência, gasolina, etanol, ou seja, em todos os produtos. Eu tenho uma concorrência muito mais acirrada, eu me aproximei muito mais do meu parceiro, né? Uns chamam de vendedor de pista, outros chamam de profissionais de venda, outros chamam de frentista. Eles são meus parceiros comerciais, ou seja, por mais que ele esteja registrado comigo, ele é um parceiro que eu tenho na ponta e eu tenho uma relação super profissional com eles de crescimento, como um todo. Logo na sequência, eles começaram a atuar a favor da empresa, a defender o negócio e me trazer uma série de situações, e detalhe, tá? Às vezes, sem eu pedir, eles estarem demandando situações no mercado, especulando para me trazer mastigado para tomar decisão e facilitar o andamento do negócio.
Que aí faz a sinergia com a delegação, né? Em você ser líder, Total. Liderar e delegar, que acho que isso funcionou muito bem para você aí. Eu sou um cara assim sempre fui, né? Muito centralizador, tá? Então, enquanto eu fui centralizador, eu só tinha um posto de combustível. Tá? Então, a partir do momento que eu comecei a descentralizar, eu pulei de 2016 para 2020 para 5 postos, praticamente um posto por ano. Então, ou seja, tá claro que essas pessoas estão me ajudando a crescer, me ajudando nesse cenário como um todo. Hoje nós temos aqui, até desenvolvemos junto, né, assim, na nossa mentoria que nós fizemos, né, o Carlos, um dos nossos mentores, eu desenvolvi o nosso código de conduta e ética e alavancou o negócio. Parece que é brincadeira, tá? Mas quando todo mundo entendeu que a empresa tem um caminho a seguir, tem um norte, para onde que ela vai? Não é o Fábio, o proprietário da rede, aonde eu quero chegar. Não, é aonde nós queremos chegar. Nós, enquanto empresa, nós, enquanto pessoas, aonde a gente quer chegar, como que a gente constrói essa relação e como que nós chegamos lá. Então, eu não sou dono da razão, eu sempre falo que duas cabeças, quando você junta duas cabeças ou mais, vira um mindset legal. Isso acontece tanto numa esfera maior quanto numa esfera menor, olhando dentro do posto. Então, eu dou oportunidade para todos participarem e eles foram fundamentais no processo de mudança, por mais que eu tome a decisão. Legal. Posso fazer um gancho aqui, Fábio? Porque eu acho que o desafio é exatamente levar alguma informação detalhada. Até a Cris Dani aqui está batendo palma, que acho que ela falou sobre o tema de código de conduta. Mas isso que você falou também, Fábio, para quem está aqui assistindo, de repente só tem um posto, né, uma unidade revendedora, pode pensar assim, mas ele já está falando isso porque ele está com 5 postos. Você acabou de falar nessa trajetória de 10 anos, que você ficou praticamente 6 anos com um posto, e depois 4 anos, né? Você ficou muito mais tempo apenas com um posto do que os postos depois que você adquiriu. Mas o que eu quero deixar claro? O que o Fábio acabou de falar aqui, você que é revendedor, que por sua vez aí tem algum tipo de insegurança, ou é centralizador, ou ainda não entendeu a pegada do negócio, é o seguinte: o que ele acabou de falar nada mais é que a criação de uma cultura organizacional, tá legal? Que é o que? Exatamente, não é aquilo que fica bonitinho no seu site ou lá no quadro do seu escritório, que é a missão, visão e valores. O que o Fábio acabou de destacar aqui com relação aos colaboradores que querem crescer juntos e querem ter uma postura e serem vistos diferente, nada mais é que a visão. A visão é como você quer ser reconhecido pela sociedade, como você quer ser reconhecido pelos seus stakeholders, pelos seus, vamos falar assim, como você quer ser conhecido não somente pelos seus clientes, pela sociedade, pela cidade que você está, mas como os seus parceiros, como o Fábio disse também, os seus colaboradores. Isso é a visão. Porque se não tiver engajamento nessa visão, quanto mais você sair fora dessa visão, menos você vai ter os seus valores atingidos e menos vai conseguir cumprir com a sua missão, que é levar algo para alguém, né, Fábio? Perfeito, perfeito. Eu parti, resumindo, tá, Carlos? Eu parti de dentro para fora. Muito bom. Eu parti de dentro para fora. Então, assim, hoje todos eles participam, todos eles são mais bem remunerados, tá? Então, assim, o que motiva a gente? Todo mundo quer ganhar dinheiro. Todo mundo está aqui para prestar um bom serviço, mas o resultado final é ganhar dinheiro. Poxa, às vezes, quando eu falei muito isso quando eu tinha um posto. Eu só tenho um. O pessoal tem que atingir, se não atingir não anda. Mas existiam boas pessoas, eu perdi boas pessoas porque eu não atuava de forma correta. Hoje eu tenho um assédio dos meus colegas de mercado para tentar tirar os meus funcionários, porque eles atuam de uma forma, uma pegada que é diferente de todo mundo. De todo mundo, exatamente. E eles não querem sair, porque eles sabem que eles são meus parceiros. Uhum. Às vezes ofertas até melhores, né? Mas o risco é muito grande, então ele prefere atuar e construir uma relação comigo, que muitas vezes ele não vai ter em outro local, por ter essa cabeça que às vezes não está muito focada para isso. Então, esse período de pandemia, ela foi fundamental para mim, até fazer um agradecimento também para a Priscila Guscuma, ela me ajudou muito na parte de organograma. A tua empresa tem um organograma? Quem faz, quem executa, quem coordena e processos que o Carlos você mencionou no início da nossa conversa, quem não tem processos vai ter um problema no futuro bem próximo.
Ou não vai crescer desordenado, né? Vai ficar aquela situação, né? Poxa, eu quero crescer, mas vai continuar o proprietário fechando caixa, a esposa no caixa, o filho na pista, e, poxa, os negócios não dão certo, as coisas estão difíceis. Cara, tem muita possibilidade de crescimento, de se reinventar. Esse mercado, ele vai mudar demais, e quem não acompanhar isso vai ter problema. E aqui, ó, vou deixar então vou até revisar aqui, traduzir para o revendedor um pouco mais iniciante. O Fábio, escuta aí, depois você confirma. Principal desafio do revendedor é equipe bem remunerada. Geralmente paga o piso e está tudo bem. Trabalhar com a parte concorrencial, onde você está, que você já mencionou, que é concorrencial e está tudo bem. E aí, para tudo isso dar certo, que são as duas dores, treinamento de equipe, ter bons funcionários, colaboradores, engajados, por sua vez, trabalhar com preço cheio, não está vendendo preço, e sim passar para o cliente a percepção do valor que ele está levando ao adquirir aquele produto por aquele preço. Então, perfeito. Tudo isso se resume do dentro para fora, ou seja, deixa primeiro eu me preocupar aqui com meus processos, se estão bem definidos, aonde eu quero chegar, o que eu preciso fazer. Aí eu acho que isso é o fruto de tudo, é o alicerce de tudo, que depois fica mais fácil, né? A partir daí é só você trabalhar, né? Não poder... Exatamente, isso é bem legal, tá? Depois que eu tinha a minha missão e valores e não praticava isso, e muitos nem sabiam que existia. Quando eu repliquei, impressionante, o resultado é imediato. Assim, isso são ações que você toma que não acontecem em um ano, não vai acontecer um ano para você começar a enxergar essa mudança. É imediata a mudança. Sim. Porque é comportamento, né? É atitude, isso é pessoal. Quando você tem valor, o valor é dentro da cultura. Perfeito. Para deixar claro para o pessoal. Quando você tem uma missão, quando você tem a sua proposta de valor e, por sua vez, visão e os seus valores, isso é pessoal. Isso não é sentido financeiramente. É o primeiro resultado, né? É a ação que gera o quê? Gera uma percepção para todo mundo que está envolvido nesse ecossistema. É um ecossistema. Perfeito. São todos isso aí. É muito pessoal. E isso é transferível. E aí, por isso que depois se traduz em resultados, né? Perfeito. Deixa eu fazer um comentário de rodovia. Eu falei de cidade, né? Isso. Lá em Diamante do Norte nós temos um posto espetacular, a equipe sensacional, todos alinhados. Tem um gestor hoje que está à frente do negócio. Como que eu me diferencio lá em relação ao mercado que é altamente competitivo? Tá? Eu estou numa rodovia chamada Rodovia do Café, onde o escoamento de grãos basicamente atua dentro da agricultura, é direcionado a Paranaguá, né? Ao Porto de Paranaguá. E assim, a equipe lá atua de uma forma a sinergia entre eles é tão grande, eles se enxergam como uma unidade, um ajudando o outro, enxergando, e a palavrinha máxima, né? Até não comentei lá atrás, mas a palavra máxima dentro da minha rede é servir. Então, assim, nós estamos aqui para servir o cliente, servir ao colega, servir ao próximo, tá? Então, nós fazemos socorro na estrada, o motorista, ele não fica desamparado, e surgiu até uma máxima naquela região que, poxa, se for para quebrar o teu caminhão, ter um problema no teu caminhão longe de casa, que você tenha dentro ou próximo do nosso posto. Então, isso ocorreu entre eles, porque ali ele sabe que ele não vai estar desamparado e nós vamos estar sempre perto dele, sem alterar em preço, sem sangrar o motorista, que a gente sabe que as coisas estão difíceis, mas criar valor dentro do negócio para que não seja percebido somente pelo preço. Quem vende preço não vende valor. Não. Eu costumo dizer, aquele cliente que por preço vem, por preço vai embora também. Vai embora. Se oferecer algo diferente, você não teve a oportunidade. Exatamente. Aqui eu vou fazer até para interagir com o pessoal. Inclusive, o grande Antônio, o Bruno de Rico, sempre está renovando, se possível, agregar novos segmentos. E vou deixar aqui para a galera que o Antônio, eu convidei ele para fazer o nosso bate-papo aqui na sexta-feira. Ele vai estar aqui, porque é um caso muito inspirador para você que é mais novo, para você que já não é mais jovem, porque é uma pessoa aí que eu comecei a admirar como pessoa, como empresário, por condutas nos negócios,
né? Ele vai contar uma história dele aqui, a gente vai tentar interagir, uma pessoa muito aplicada, então vale a pena você que é revendedor, que acha que tem vários desafios, que durante a semana você vai estar, de certa forma, lapidado. Se você, de certa forma, vestir a camisa, né, Fábio? Exatamente. De ser um bom aprendedor. Semana passada eu bati muito na tecla o seguinte, que 2 atitudes são fundamentais para quem quer ser faixa preta, aí, como eu estou brincando, mas é verdadeiro, que quer ter sucesso. Primeiro, tem que ter a humildade de aprender. E segundo, ter, de certa forma, excelência na execução. Aprendeu? Então, prática, executa, porque é só assim que vai te levar resultados. E o resultado gera o quê? Os lucros, né? Muitas pessoas só querem os lucros, não querem os resultados. E aí fica difícil. E aí também a Alexandra Moraes Guedes está perguntando, Fábio, quem te ajudou na construção dos processos? Ninguém. Eu fui, assim... primeiro, o mercado de revenda ele é muito fechado, né? Então, dificilmente você consegue encontrar alguém que queira te ajudar. Até eu vou fazer uma crítica com relação a isso. Basicamente, o mercado, ao longo dos anos, balizado pelas companhias de petróleo que estiveram no mercado e que estão no petróleo, que estão no mercado, basicamente o que elas querem é um distanciamento entre a revenda. Eles não querem uma aproximação da revenda. Então, quando acontece esse distanciamento da revenda causado, um dos fatores, basicamente, é essa apimentada que acaba ocorrendo entre as companhias, o revendedor ele deixa de trocar informação, ele deixa com medo de que o outro pegue a situação e implante de uma forma melhor. E hoje a gente tem que pensar que nada se cria, tudo se copia e melhora. Né? Ou seja, no nosso ramo, a gente modela. Então, como eu falo, eu estou sempre visitando postos, sempre. Eu faço isso todos os meses. Todos os dias eu visito os postos da minha cidade. E quando eu vou a Diamante do Norte, que fica a 600 quilômetros de Foz, eu paro em todos os postos no caminho para ver se tem algo diferente. Perfeito. Então, aí desta forma eu fui modelando, já respondendo, eu fui modelando uma forma de atuar, olhando todo esse cenário e aprendendo a sistemática de trabalho para implantar aqui. Errei muito, mas eu sempre falo que a gente não erra, a gente aprende, né? Então, você aplica, não deu certo. É um barco, eu sempre falo assim, ó, nós estamos dentro de um barco onde é impulsionado pelo vento e por vezes você tem que ajustar as velas por conta do vento, mas você nunca perde o foco do seu destino. Tá? Então eu tenho muito isso. Tentativas e erros, né? Tentativas e erros. Quanto mais rápido você errar, claro, e assim, você está mais próximo de acertar. Perfeito. E assim, o que deu certo para mim pode não dar certo para você, mas é importante tentar, é importante testar, não ter medo de errar, porque quem tem medo não vai, não cresce, não se diferencia, precisa estar antenado e ser diferente. Então, quanto aos processos, eu na verdade fui criando ao longo do tempo, né? Entendi, muito bom. Isso daí é o aprendizado, né? O aprendizado que te leva ao conhecimento, praticando, vai te dando essa excelência e a percepção o faro fica muito melhorado depois, né? Fica aguçado. Quando você começa a ficar aguçado, significa dizer que você começa a olhar os mínimos detalhes, que são aqueles detalhes que vão fazer diferença na sua operação. Né? Exatamente. Então, enquanto você não abrir a sua mentalidade para ver as oportunidades que nós temos para ir, tentativas e erros, muitas vezes o revendedor é imediatista. Ele acha que ele vai ter o resultado ali, o lucro imediato. Não, cara. E ele tentando fazer resultado, tratando só o efeito. O efeito, cara, é só o show, como a gente costuma dizer, do palco. Ninguém vê os bastidores. Trabalha os bastidores, depois você só entrega o show no momento que você estiver ali no palco. E é assim que funciona, né? Não tem isso. E, Fábio, a gente já vai entrar quase na rota final. E é o seguinte, você já falou como que é você superar, talvez, a concorrência das fronteiras, onde sabemos que o combustível sai daqui, vai para outro país, né? Tanto Paraguai, Argentina, você falou, né? Isso, Paraguai e Argentina. Isso, te força a ser competitivo na entrega de valor. Eu acho que, para isso, quem enfrenta o dia a dia já ficou uma lição. A segunda lição é que, se você não engajar sua equipe, né, que você hoje, ao invés de ficar reclamando de preço, de margem, de concorrente, de governo, você se preocupou no ambiente interno, que possibilita você dar até uma condição melhor para os seus colaboradores
que estão muito bem ali, obrigado, e que geram, inclusive, o interesse dos seus concorrentes. Olha, você pagando mais para o seu colaborador, né, tendo um custo de mão de obra maior, por sua vez, você concorrendo com postos que tenham um preço muito mais competitivo no sentido de estar abaixo possível, e você consegue se tornar, crescer competitivo. Então, agora, fala para mim, até perguntar aqui, em relação à venda de diesel. Por exemplo, você tem um posto de rodovia, como você falou. Qual que é a dica de ouro para o cara se dar bem no segmento da rodovia? Olha, a rodovia eu falo que é uma arte. Só que o mais gostoso, todas as atividades elas são bacanas, né? Seja de cidade, seja área mista ou seja rodovia. Mas o caminhoneiro, Carlos, ele é muito carente. Eu sempre falo assim para os meus parceiros de pista, né? Eu falo, olha, nós temos que atuar meio que como psicólogo. Ele está mais de 30 dias fora de casa, sozinho, não tem ninguém defendendo ele, muito pelo contrário, o pessoal só está tentando, as transportadoras de alguma forma sangram ele no frete, chega no posto, o posto tenta sangrar ele para colocar mais combustível e devolver menos dinheiro, então ele passa por um processo onde ele está sozinho no mercado. Eu tento fazer o caminho inverso. Como que eu te ajudo? Como que eu resolvo? Voltamos na experiência do cliente, tá? Uhum. Como que eu posso amenizar o seu dia? Então, todos os meus parceiros de pista estão preparados para escutar eles, para ajudar eles. E eu faço qualquer negócio, tá? Eu sento, como que eu posso te ajudar? É lógico que tem aquela parcela que quer levar vantagem, isso a gente sabe, mas como que eu resolvo? Como que eu te ajudo? Como que eu estou próximo? Ele precisa se sentir... a reciprocidade. Esse tato é muito fundamental na rodovia. Então, eu faço socorro a mais de 50 quilômetros de distância do posto, eu levo marmita para ele na estrada quando o caminhão quebra, eu transfiro dinheiro para a família quando está precisando de alguma coisa, está passando alguma necessidade. Então, eles me enxergam hoje como um parceiro mais do que um posto de combustível. Entendeu? Eu sou um parceiro comercial dele na estrada, então ele me enxerga com vários diferenciais que às vezes não encontra. É o tato, eu pego na mão, chamo pelo nome, sabe? É totalmente ali o posicionamento de ser mais intimista com o seu público e conhecer o seu público. Tá conhecendo as dores dele para você poder dar solução. E é isso, né? Quem não sabe o que é um processo de vendas é atender, é solucionar a necessidade de alguém, a dor de alguém. E essa necessidade é o que pode ser a dor, como pode ser um desejo também. Perfeito. Então, é esse o processo de vendas. E aí, Fábio, parabéns pelo que você falou. Aí tem até uma pergunta aqui do Edson, que ele fala assim, que eu acho que você respondeu nessas últimas palavras. Como você controla todos os postos da rede? E ele diz o seguinte: tenho condições de abrir outro posto, mas tenho medo de perder o controle. Assim, eu volto a dizer da pegada. Edson, né? Eu volto a dizer a pegada. Assim, é perfil, tá? Eu gosto muito de estar na frente da operação, eu gosto muito de trabalhar com a equipe de venda, eu gosto muito de acompanhar e aprender sobre loja de conveniência, apesar que eu tenho deficiências nessa área, mas eu estou sempre buscando aprender. Não tenha medo de empreender, tenha medo de não fazer. Então, você vai errar, mas o errar é um aprendizado para que você possa crescer. Aliás, eu fico assim até à disposição do Edson, se quiser conversar mais, trocar figurinha. Ele deu risada aqui, não é Edson, não. É Ed, de Edivaldo. É o Ed Souza. Ed Souza. Ed Souza. Então, assim, não tenha medo de crescer, porque quem ficar pequeno vai ser engolido. Então, assim, se você tem oportunidade, não tenha medo, vai para cima. Eu tinha medo de entrar num posto, tinha medo de entrar no segundo, tive medo de entrar no terceiro, e o medo ele é positivo, que faz você cuidar mais do teu negócio, faz você analisar melhor as tuas contas, faz você, caso não saiba, buscar outras referências para que possa se embasar melhor antes de tomar uma decisão. O medo ele é super positivo, não é negativo? O medo te tira daquele desconforto, daquele conforto. Perfeito. Que gera o conforto. E até aqui, Edivaldo, o que o Fábio falou é isso, a questão do medo. Mas aí fica um porém também sobre o seu zelo, né? Sobre o seu negócio, o seu patrimônio e tudo mais. Que você não deve
correr o risco. Vou abrir um posto, o próximo posto. Vou ver o que dá. Não, você tem que medir o risco. Olha só, o que eu estou colocando em jogo, qual que é o meu risco, eu estou disposto a correr esse risco, mas não simplesmente já correr o risco direto, sem saber qual que vai ser o próximo passo. Então, cultura organizacional, quem hoje é grande, gigante, as grandes corporações, saindo até fora do posto, um dia já foram pequenos, mas são grandes exatamente porque tinha uma cultura bem definida. E aí até a Alexandra fala assim, Alexandra, sobre a questão dos processos, ela deve estar na fase de implantação do processo, e é exatamente isso. Além de criar a sua cultura, você tem que ter os seus processos bem definidos, fazer os mapeamentos de processo. O que é um mapeamento de processo? Todas as atividades no seu posto que possam ser padrões, ou seja, qualquer colaborador for executar, ele tem que saber qual que é essa tarefa que ele tem que executar. Então, dá nome aos responsáveis, gera a questão da delegação, gera a liderança, gera a cobrança na maneira correta, na sua dose correta, e, por sua vez, resolve problemas antigos com uma solução única. Muitos postos acabam, por problemas antigos, acabam inventando cada dia uma solução e não se torna padrão. E aí gasta muito mais tempo, tem muito mais perda e não consegue. Então, isso é a definição de processos, tá, Alexandre? Depois você pode me chamar também e pode falar. E aqui tem aqui a Priscila, você comentou da Priscila, ela colocou aqui, só não erra quem não joga, tirar os aprendizados e buscar melhoria. E o Márcio fala assim, bom dia, Fábio, com a concorrência cada vez mais acirrada e as margens cada vez mais baixas, e sabemos que o preço ainda é um fator, na maioria das vezes, decisivo na escolha do posto, quais sugestões? Eu acho que volta ali, Márcio, eu não sei, mas o Fábio falou muito forte a respeito disso no começo, né? Posso até pedir para ele fazer aqui um resumo como uma palavra, uma dica de ouro, né, Fábio? Eu acho que a dica de ouro, pelo menos o que eu percebi, que pode deixar para o pessoal, até fazendo um gancho com o Fábio, é exatamente como você trabalhar com a concorrência, que você tem vários aspectos, poderia estar aí reclamando, né? Ou dizendo que não tem, responsabilizando terceiros. Você se responsabilizou, você criou seu posicionamento, e você pode deixar talvez esse último parecer para eles, tá? A gente já volta nesse tema. Aí a Carol fala, erre muito, mas nas mesmas coisas. Acho que ela quis dizer R, mas... R muito, mas não nas mesmas perdão. coisas. Exatamente. É sempre um ponto de melhoria, né? Sempre um degrau. Subir um degrau e opa, já sei como que eu chego no próximo. Perfeito. Agora. Carol tá perfeita no posicionamento dela. Exatamente. Aí a Neiva pergunta se é bandeirado. O Fábio, ele trabalha com 4 postos bandeirados e iniciou com um posto que nós falamos sobre a marca do posto, que é a marca da rede própria, né? O bandeira branca, mas criando uma marca de valor. Você pode nos dar ou que você fez para superar isso? Acho que vai entrar na questão final. Ô Fábio, eu vou deixar daqui a pouco então, aqui a gente já vai entrar praticamente nos minutos finais, aí eu vou pedir para você, como sempre, deixar a dica de ouro, que é o desafio maior que eu estou vendo aqui, que é superar a concorrência. Você está na rodovia, tem postos urbanos, tem fronteira, e consegue gerar resultados diferentes do que outros que podem estar numa situação muito mais confortável, talvez seja por isso, né? Não estão tendo os mesmos resultados. Tá legal? Então, assim, olha, só avisando que amanhã, pessoal, você está participando de uma série que eu vou estender nessa semana. Teremos aqui o Esmo a partir de amanhã, também é um grande amigo nosso. Um grande parceiro. Da nossa geração. Eu acho que ele vai trazer, né, Fábio? Acho que pelo um pouco que a gente conversa com ele, sabe que ele vai trazer aí uma nova visão também, assim, da nova geração. Ele que já tem na família revendedores, mas que ele veio com um propósito, de certa forma, de mudar, né? Na verdade, sim, levar o legado para frente, aprender cada vez mais, busca muitas soluções. Então, ele vai estar aqui amanhã, às 7h47. Na quarta-feira, só já que eu estou dando o recado, estaremos aqui falando com a Jamile Pink, da Rede Conterrâneo, lá da Bahia também, uma operadora revendedora que gosta muito da replicação, multiplicação de conhecimentos, vai dar muita dica importante para você engajar, multiplicar o conhecimento para quem você delega, né? Como que é delegar os conhecimentos para quem é gerente, autoliderança,
chefes de pistas e também a questão dos frentistas, parceiros e vendedores. Na quinta-feira, teremos aqui também a ilustre presença da Regina Lins, da Rota Pichilau. Ela vem falar aqui também sobre um dos principais propósitos da rede, né, da Rota Pichilau, proposta de valor, que é o cuidado, atendimento com os caminhoneiros. Então, você que quer modelar, como eu estou sempre falando, a respeito de postos que atendem rodovias e que focam, como o Fábio também tem aqui a preocupação com os caminhoneiros, eu acho que é uma semana cheia para poder ter um bom aprendizado. E aí, encerrando na sexta-feira, Fábio, veio o nosso amigo também, que você conhece, o Antônio, seu Antônio, como é conhecido, que é um dos caras mais dedicados que eu conheço em termos de querer evoluir, buscar um negócio, na sua segunda profissão, né? Ele que saiu de aposentado para criar, para tocar o posto, e eu acho que vai ser uma história de superação muito boa para os jovens, para os mais antigos, né? Com certeza, com certeza. E assim por diante, né? Essa semana, até fazer um briefing do que você está falando, ó, semana legal. Eu, há pouco tempo no mercado, desenvolvendo um trabalho, vão ter redes aí familiares de 2, 3 gerações. Aí tem pessoas assim, que nem o Antônio, um cara extremamente dedicado. Eu falei, ele é o cara a ser batido, eu sempre falo isso, né? Ele é o cara a ser batido. Ele não entra para perder e tá assim, saiu de uma profissão, se aposentou e foi para o posto, ou seja, para a área de combustíveis. Tá buscando, é um cara que busca muito conhecimento. Esse é o diferencial. Exatamente. Tá buscando, sedento de informação. De informação. E é muito comprometido. E é o que eu costumei, é o que cai naquela atitude, Fábio. Cai na atitude, o aprendizado para você poder fazer a excelência na execução. E acabou. Tá legal? E aí, dando um último recado aqui para te entregar, Fábio. Acho que você participou da maratona também na última semana, né? Sim, participei. Do Revendedor Sniper. Aqui. Opa! E revendedor fera. É sniper, é faixa preta. Aqui a questão é elevar mesmo o revendedor. Então, para quem acompanhou, nós abrimos as inscrições hoje para a metodologia Sniper, que é planejamento e gestão de metas, para você criar as metas, tanto para pista, loja, lubrificantes, onde a gente trabalha a questão do seu resultado, projetando os resultados para gerar lucratividade. Então, se essa é uma dor que você tem como revendedor, também tem o link lá na bio, você já fica sabendo. Fábio, cara, eu vou te dar a palavra agradecendo muito. Nós temos 3 minutos, daqui a pouco entra a regressiva. Perfeito. A contagem regressiva não, né? Sim. Não, é regressiva, né? É verdade. É regressiva. Já estamos na fase final. Na fase final. E, por sua vez, com essa pergunta que o Márcio fez, qual é a dica de ouro que você deixa para ser competitivo, remunerar bem seus colaboradores, mesmo por situações diferenciadas de competitividade acirrada, até inclusive fronteiras, outros postos de rodovia, o diesel, que está muito, de certa forma, muito carente na questão de trabalho no exterior. É um ponto que a gente não pode falar de preço, porque não dá, dada a sensibilidade, como você disse. Como superar tudo isso e ainda ser considerado aí um cara faixa preta? Eu vou te responder, Carlos, dizendo assim, eu me deparei com esse tipo de situação, muitos vendedores devem estar nessa mesma linha, para onde vai, o que eu faço, margens estreitas. Quando eu sentei nesse mindset que eu formei com toda a minha equipe, todos, tá? Desde frentista, zelador, todo mundo. O que levaria o cliente a deixar de abastecer no posto vizinho para abastecer comigo? O que nós fazemos de diferente que levaria ele a tomar a decisão de sair de lá e vir para cá? Quando eu fiz isso, eu envolvi todo mundo. Poxa, um serviço que não era bem feito na pista, uma entrada da loja de conveniência que estava sempre suja, não era bem apresentável. Quando eu integrei todo mundo, voltamos de dentro para fora, todos participaram, nós demos uma guinada nisso e as coisas começaram a acontecer. Tanto que a queda normal aí foi de 50%, 60%, 70% nos postos, eu fiquei na casa de 15% de queda na pandemia. Ou seja, eu praticamente não tive um impacto tão grande dentro do meu negócio. Entendeu? Então, envolva as pessoas e se pergunte o que levaria você a abastecer no teu posto e não no vizinho. Boa. Aí você vai começar a enxergar se você tem algum diferencial a isso ou não. E já para fechar, Carlão, aproveitando, assista as lives do pessoal, é bem bacana. O curso proposto do Carlos, 4.0, agrega demais. Às vezes o revendedor acha que sabe tudo, né? Então eu mesmo fiz vários cursos, tenho feito, aprendi muita coisa com o Carlos, com todo o pessoal que está aí.
tem que estar sempre aberto, que o mercado está mudando numa velocidade tão grande como nunca visto antes, inclusive no nosso, que é um commodity. Então, exatamente. Fábio, 5 segundos. Muito obrigado pela sua presença. Vai ficar Obrigado a vocês. Tamo junto, viu, cara?